Aí, galerinha, vamos continuar aqui a nossa pendenga. Então, vamos lá. Então, aula passada a gente falou das características dos plateumintos. Agora a gente vai falar da teníase. Cuidado, teníase é a doença causada pela tênia adulta. E a teníase, o agente etiológico pode ser tênia solium, que é do porco, ou tênia saginata, que é da vaca, tá? A teníase é quando o indivíduo tem verme adulto, tá aqui. A cisticercose, a gente só pode ter a cisticercose, nós seres humanos, se a gente ingerir ovos de tênia solium, porque o nosso tubo digestivo é muito parecido com o do porco. Então, você tem que guardar uma coisa. Olha só, como é que é o ciclo de vida? Vamos ver a teníase primeiro. Eu tenho um indivíduo aqui, que é um indivíduo humano, que tem a tênia na forma adulta, tá? Lá no intestino dele, tá? Lembra que a tênia é monóica, ou seja, ela é hermafrodita. Então, ela é monóica e suficiente. Ela se autofecunda, tá? Então, ela é monóica suficiente, então os espermatozoides que ela produz fecundam os ovos que ela produz, e nessa parte dela que chama proglotes, tá? Isso aqui são proglotes, ó. Cada pedaço aqui é um proglote, outro proglote, outro proglote. Em cada proglote desse pode ter 120 mil ovos, para você ter uma ideia, tá? Essa região aqui é chamada de cabeça, né? Ou escólex. Aqui é chamado de pescoço ou colo, e aqui eu tenho vários, então, estróbilos. Isso aqui é um verme adulto que pode atingir 7 metros de comprimento e vive aqui no seu intestino delgado, tá? Então, a tênia adulta, ela vive no intestino delgado, ponto. Beleza? Acabou. Tem tênia na cabeça o fulano. Não, ele não tem tênia, ele tem larva de tênia na cabeça, que é a cisticercose. Tênia adulta só vive no intestino, beleza? Intestino delgado. Então, ela está lá recebendo nutrientes que seriam absorvidos para você e você está alimentando esse parasita. É uma relação ecológica interespecífica desarmônica, né? Onde é positivo para um, negativo para outro. É positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro. Então, isso é um parasitismo. Aí acontece o seguinte, depois da fecundação, então, dos proglotes, vão gerar aqui 120 mil ovos, esses proglotes se separam e saem nas fezes. E aí acontece que esses ovos vão cair, então, no meio ambiente. Tá? Esses proglotes se rompem e esses 120 mil ovos de cada proglote ficam no meio. As fezes são decompostas, desaparecem, mas os ovos podem ficar durante 8 meses ali no meio ambiente. Vem aqui um porquinho e alimenta daquele capim que está contaminado com o ovo, tudo bem? Ou esse ovo caiu na água e esse porquinho aí bebeu a água contaminada com ovos de tênia. Então, perceba uma coisa. O porquinho vai ingerir ovos, tá? O ser humano já tem a tênia adulta. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo, HD, porque tem a tênia adulta, tá? Toda vez que você tiver o parasita na forma adulta ou reproduzindo sexuadamente, você é hospedeiro definitivo. Beleza. Agora, o porquinho ingeriu ovos. Quando ele ingere ovos da tênia, do ovo sai a larva. Sai, na realidade, primeiro um embrião chamado hexacanto, que perfura a parede do estômago dele, tá? E ao perfurar a parede do estômago do porquinho, cai na corrente sanguínea e vai parar em qualquer tecido mole do porquinho. E vai ficar na forma, então, de cisticerco. Cisticerco é exatamente a larva da tênia. Então, na realidade, o porquinho ele tem a larva, a forma larval, presa nos tecidos dele, porque ele ingeriu ovo. Quem ingere ovo vai ter larva. Ficou claro isso aí? Quem ingere ovo não vai ter adulto, não é? Porque é ovo, vira larva e depois larva vai virar adulta. Mas detalhe, ó. O porquinho ingeriu o ovo. E aí, quando chegou no estômago, esse ovo eclodiu, abriu, saiu um embriãozinho ali, chamado então de oncosfera ou embrião hexacanto, que perfura com um espinhozinho a parede do estômago do porco, cai na corrente sanguínea e aloja em qualquer tecido mole do porco. Ao alojar no tecido mole do porco, aqui ó, virou essa larva. Essa larva é chamada de cisticerco. Então, essa larva cisticerco, ela está nos tecidos moles do porco, ficou claro? E o porco vai ser hospedeiro intermediário, vou colocar HI. Por que ele vai ser hospedeiro intermediário?
como está escrito aqui? Porque ele está tendo o parasita na forma larval. Então, você já entendeu a definição de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele que tem um parasita na forma adulta. Ou, quando tem reprodução, reprodução sexuada. Olha lá, reprodução aqui no homem foi sexuada, envolveu gametas. E hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que vai abrigar o parasita no estágio larval. Aqui, ó, o cisticerco é a larva da tênia. Então, o porco, ele tem a doença chamada cisticercose. Só que ele tem a doença chamada cisticercose suína. Tudo bem? Porque ele tem a larva. Só que muitas vezes a gente mata esse porquinho antes dele ter sintomas. Tá? Aí acontece o seguinte. Quando a gente mata esse porquinho e ingere a larva que estava na carne do porco, porque o cisticerco é a larva. Ficou claro? Quando a gente ingere, então, essa larva que estava na carne do porco, e essa carne foi mal cozida, né? Ou, como é que fala? Mal cozida ou mal assada, né? Essa larva não morreu, essa larva vai, olha, descer pelo nosso esôfago, cair lá no nosso estômago. De lá, no estômago, ela joga a cabecinha dela para fora, que é o escólex, e quando chegar no intestino delgado, ela gruda com as ventosas e começa a crescer os proglótis e vira um verme adulto. Entendeu? Então, olha só, nós temos teníase porque nós ingerimos a larva. Anota isso para mim, tá? Se você ingere a larva que está na carne do porco, no fígado, no cérebro, em qualquer tecido mole, na cartilagem, se você ingere a larva, você vai ter, então, a tênia adulta no seu intestino delgado. E você vai ter uma doença chamada teníase. E você está sendo o hospedeiro definitivo aqui, ó. Beleza? Porque você está tendo o verme adulto. Ficou claro? Então, a forma de você se infectar para ter teníase é comendo carne de porco ou de boi mal passada ou mal cozida, tá? Se a tênia for tênia saginata, que é a tênia solium, solium é do porquinho, tá? Lembra, se você não toma banho, você fica solium. E se você não toma banho, você é porquinho. Então, tênia solium é do porquinho, né? Beleza. Agora, tênia saginata, aí se associa, né? Nata veio do leite, que veio da vaca. Então, tênia saginata é do boizinho, da vaquinha, tá? Então, guarda uma coisa, olha. A única coisa que muda, tá? É o hospedeiro intermediário. Se você tem tênia solium, a tênia solium vai liberar ovos. Você vai mandar esses ovos pelas fezes. Agora, se a tênia solium, esses ovos só vão contaminar porquinhos, por enquanto, tá? Nesse ciclo aqui, beleza? E o porco vai ser hospedeiro intermediário. E aí, quando você comer carne de porco, você vai, então, ingerir larva, que é o cisticerco, de tênia solium, e você vai ter, então, a tênia solium adulto em você. Porque na hora que você ingere a larva, ao passar no seu estômago, ela vai mandar a cabecinha para fora, vai grudar aqui no seu intestino e vai virar a tênia solium, porque você comeu carne de porco, tá? Mal cozida ou mal assada, tá? Agora, imagina que um cara tenha tênia saginata. Tênia saginata é super parecida, né? Ela só não tem uns ganchinhos aqui, ó. Tá? No escólex dela, mas vai mandar proglótis com ovos, só que o ovo da tênia saginata não contamina porco. O ovo de tênia saginata, se porco comer, vai digerir e vai acabar. O ovo de tênia saginata, ele contamina, caso ele seja ingerido, só bovinos, ficou claro isso aí? Então, se um boizinho come capim que tem ovo de tênia saginata, aí lá no estômago do bovinho, do ovo, sai um embrião que perfura a parede do estômago do bovino, cai na corrente sanguínea e aloja em qualquer tecido mole do bovino na forma de cisticerco. Mas ali vai ser um cisticerco de tênia saginata. Tudo bem? E aí, quando a gente começa a carne, então, com essas larvinhas chamadas cisticerco, na roça eles chamam de canjiquinha. Gente, parece um monte de espinhazinha, tá? Na carne, assim, do porco ou do boi. É lógico, se for na carne do porco, você sabe que é cisticerco de tênia solium. Se for na carne do boi, você sabe que é cisticerco de tênia saginata, tá? Então, lá, ó, isso aqui é a carne de boi. Então, vai ter cisticerco de tênia saginata. Isso aqui é carne de porco. Então vai ter cisticerco de tênia solium. Ficou claro? Cada tênia é específica para o hospedeiro intermediário.
Agora, o hospedeiro definitivo é o ser humano, independente se é tênia solium ou tênia saginata, tá? Então, ovo de tênia solium só infecta porquinhos e ovos de tênia saginata só vai infectar vaquinha. Faz de conta que isso é uma vaquinha, tá? Que eu desenhei para vocês aqui, ó. Beleza? Então, o porquinho, o suíno, vai ser hospedeiro intermediário de tênia solium e o bovino vai ser hospedeiro intermediário de tênia saginata. Beleza. Aí acontece o seguinte, quando você ingerir a carne do porco com a larva de tênia solium, ou você ingerir a carne do boi com a larva, que é o cisticerco, de tênia saginata, aí essas larvas vão cair em você, e se você ingerir uma carne de porco com cisticerco de tênia solium e uma carne de porco com cisticerco de tênia saginata, você vai ter duas espécies de tênia dentro de você, tá? Você vai ter a tênia solium adulta no seu intestino delgado e a tênia saginata adulta no seu intestino delgado. E você vai liberar, então, nas fezes, ovos dos dois tipos de tênia. Ficou claro? Então, para a gente, ó, teníase, profilaxia. Qual que vai ser a profilaxia de teníase? Primeiro, uma específica. Você adquire teníase ingerindo a larva que está na carne do boi ou do porco, mal assada e mal cozida. Então, cozinhar bem carnes, assar bem as carnes, ficou claro? Só carnes bem cozidas ou bem passadas que você vai comer, tanto de bois, de bovinos quanto suínos. Beleza? Você já evita. Outra, fiscalização de frigoríficos, também é específico para evitar teníase. Tudo bem? Tá. Agora, uma genérica, que serve para qualquer parasita que está no intestino e que sai pelas fezes, né? Que vai ser veiculado pelas fezes. Aí pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser outros vermes, tá? Pode ser protozoários. Se saiu nas fezes, gente, saneamento básico, não é isso? Beleza? Saneamento básico já é, então, uma medida profilática, só que serve para um monte de coisa também, tá? Saiu pelas fezes, você coloca lá saneamento básico, engenharia sanitária. Beleza. Agora, vem aqui comigo. O homem, ele está fazendo papel de hospedeiro o quê? Definitivo. Vocês concordam comigo? Porque ele ingeriu larva, tá? E ele pode ingerir larva tanto de tênia solium, se tiver carne de porco, ou na tênia saginata, se tiver na carne da vaca. Tá. Agora, repara uma coisa. O tubo digestivo do homem é muito parecido com o tubo digestivo do porco. Então, se o homem, ele não vai comer carne de porco, se ele ingere uma água que está contaminada com ovo de tênia solium, beleza? Como o tubo digestivo é muito parecido com o do porco, ele ingeriu o ovo. Olha só, o homem agora vai ter a larva nos tecidos dele, na musculatura dele, ou no olho, ou no coração, ou no cérebro. Então, aí você vai ter a doença chamada cisticercose humana, ficou claro? Para você guardar, você vai guardar isso aqui, olha. A sequência é, deixa eu colocar um textinho aqui então, ó. Ovo que vira... larva que vira tênia. Adulto. Então, repara uma coisa. Se você ingerir, tá, a larva, aí tanto faz. A larva, né, o cisticerco, que está na carne do porco, que vai ser de tênia solium, ou cisticerco que está na carne da vaca, que vai ser de tênia saginata, certo? Se você ingerir a larva que está na carne, você vai ter a tênia adulta, então você vai ter teníase. Ficou claro isso aí? Quando você ingere a larva que está na carne, crua, mal cozida ou mal passada, aí você vai ter o verme adulto. Então, ingerir a larva, eu vou ter o verme adulto. Agora, se você ingere o ovo, depois do ovo você vai ter o quê? A larva. E a larva chama cisticerco. Entenderam? Então, se você ingere ovos de tênia solium, e somente tênia solium, tá? Aí, do ovinho que caiu lá no seu estômago, vai sair o embrião que vai perfurar a parede do seu estômago, lá não ficou no seu intestino, e vai alojar, então, na sua musculatura, ou no seu olho, ou no seu cérebro. Ou seja, você está fazendo papel de porco. Ficou claro? Isso aí, você está fazendo papel de porquinho. Você está fazendo papel de hospedeiro intermediário, porque você ingeriu ovos e aí você vai ter as larvas no seu tecido. O ciclo só vai completar se alguém comer sua carne. Percebe? Porque aí vai comer sua carne com a larva, aí o cara vai ter tênia adulta. Ficou claro isso aí? Ou se você for um alto canibal, né, comer um pedaço seu, e aí você ingeriu a larva, você vai ter tênia adulta. Tá? Então, se você ingere
água ou alimento contaminado com ovos de Taenia solium, você não vai ter teníase, você vai ter aqui, ó, ovo, ingerir ovo, você vai ter a larva. Então, você vai ter uma doença chamada cisticercose humana, ficou claro? E só há cisticercose humana, só existe cisticercose humana de cisticercos de Taenia solium. Por quê? Porque nosso tubo digestivo é muito parecido com o do porco. Então, eu posso fazer uma farofa com ovos de Taenia saginata para você e te dar. Seu tubo digestivo não parece com o de vaca. Mesmo porque vaca é poligástrico, eles têm 4 estômagos, são ruminantes. Nós, como os porcos, somos monogástricos, temos um estômago só. Então, o ovo da Taenia saginata tem que passar pelos 4 estômagos ali, pelo, né, o pH daqueles estômagos, para poder sair o embrião, perfurar e cair na carne e ficar na forma de cisticerco no boi. Então, em você não vai acontecer isso, tá? Você pode comer ovos de Taenia saginata que você não vai ter cisticercose. Beleza? Tá. Mas se você ingerir ovos de Taenia solium, tá? Ovos que vieram na água contaminada, ó, água não filtrada, que vieram numa verdura, numa fruta que você não lavou. Pode ser de alta infestação, ou seja, eu tenho Taenia. Aí, na hora que eu vou no banheiro, proglote arrebenta, a gente não vê, né? 120 mil ovos. Vou lá, limpo, lavo bonitinho e tal, só que não lavei a mão. Olha ovos aqui. Os ovos, gente, são microscópicos, tá? Então, com deslocamento de ar, ele pode parar aqui, ó. Aí eu vou comer um alimento, pronto, ingeri ovo. Eu já tenho a Taenia adulta, concorda? Mas agora ingeri o ovo. Do ovo vai sair a larva, que vai perfurar lá no meu estômago e vai parar nos meus tecidos. E aí, se parar nas válvulas cardíacas, vai ter problema para você, tá? Se parar no olho, pode causar cegueira, se essa larva ou cisticerco parar lá. E se parar no cérebro, pode causar convulsão ou sintomas neurológicos, tá? Agora, se parar na musculatura, vai ser calcificado ali na musculatura, você não vai ter muito problema, não. Beleza? Então, a diferença de teníase para cisticercose, ficou claro? Beleza, então, tá? Lembrando que a gente só tem cisticercose de Taenia solium, beleza? Cisticercose humana, o agente etiológico é a larva da Taenia solium. O agente etiológico é, na realidade, o causador da doença, tá? Agora, teníase, o agente etiológico pode ser a Taenia solium ou Taenia saginata adulta. Agora, cisticercose, o agente etiológico vai ser, então, a larva de Taenia solium, porque você ingeriu os ovos. Agora, repara uma coisa. Esse animal aqui, esse verme, para ele fechar o ciclo de vida dele, ele teve que passar por 2 hospedeiros, você concorda comigo? Né? Um hospedeiro definitivo, onde ele reproduz sexuadamente e está na forma adulta, e um hospedeiro intermediário, onde ele vai ficar na forma larval. Então, para fechar o ciclo, tem que passar por 2 hospedeiros. Né? Então, esse verme, ele vai ser chamado, ou esse parasita, tá? Ele vai ser chamado de um parasita heteroxeno, ou também sinônimo digenético. Olha só, o que significa heteroxeno? Hétero diferente, xeno, lembra de xenofobia, estrangeiro. Ele tem que passar por 2 diferentes estrangeiros, no mínimo. Tá? E aqui, no caso, é um hospedeiro definitivo, outro é hospedeiro intermediário. Ou seja, parasitas heteroxenos têm 2 hospedeiros no ciclo de vida, no mínimo 2 hospedeiros. A gente tem parasitas aí com 3 hospedeiros, tá? Eu falo no ciclo, tá? Obrigatoriamente tem que passar por 2 hospedeiros no mínimo. Aí, no caso, tem que passar por 2 hospedeiros, ok? Ou digenético, ou seja, você vai ter 2 gerações, tá? Uma geração no hospedeiro definitivo e outra geração no hospedeiro intermediário, ok? Então, é um parasita heteroxeno. Vermes que fecham ciclo só num tipo de hospedeiro só são chamados de parasitas monoxenos, tá? Ou monogenéticos, que não é esse caso. Beleza. Vamos ver. Agora, e o ciclo de vida do esquistossoma mansoni, que causa esquistossomose? Olha só, no adulto, já que é ciclo, gente, sempre pega lá uma referência, tá? Então, vou pegar no adulto ali, ó. No adulto,
Lembra que nos vasos mesentéricos e no fígado, que é um dos poucos vermes que não vive no tubo digestivo, né? A tênia vive no intestino delgado. Schistosoma mansoni não, vive em vaso sanguíneo, ali entre o intestino e o fígado, no sistema porta-hepático, ou no próprio fígado até. Então, olha só, vivem lá machos e fêmeas nesses vasos. Ó, o macho é gordinho, a fêmea é magrinha, tá aqui, tá? E o macho gordinho. Eles vivem soltos ali, alimentando de nutrientes, tá? Eventualmente suas hemácias, beleza. Acontece o seguinte, na época do acasalamento, a fêmea então fica nesse canal chamado canal ginecófero e copula com o macho. Isso aqui nos vasos sanguíneos e no seu fígado. Faz de conta que você quer seu fígado. F. Ó, o Figueiredo ali, ó. Beleza? Tá? Aí acontece o seguinte, essa fêmea quando ficar grávida, ela vem aqui nos capilares intestinais, tá? Perfura esses capilares e bota os ovinhos aqui no meio. Olha aqui, ó. Tá? No meio do seu intestino, no lume intestinal. Quando você, então, ó, tá? Fizer cocô, nas fezes saem os ovinhos aqui, ó. Beleza? Você fez um cocôzinho lá no mato, por exemplo, tá? Mas aí veio a chuva e carreou isso para a água. Então, guarda isso aqui, ó. Do ovo sai uma larva chamada miracídio. Miracídio é a forma infectante para o hospedeiro intermediário, que é o caramujo bionfalária, tá? Planorbídeo, porque é uma concha que tem um plano só. Se você olhar de frente assim, não é em espiral, não. Ela é plana, tá? E é chamada de bionfalária. A espécie mais comum é bionfalária glabrata. É um caramujo de água doce. Então, olha só. O cara já estava infestado de schistossomas mansoni, né, machos e fêmeas lá no fígado dele, copularam, a fêmea foi depositou os ovos nos vasos sanguíneos ali na parede intestinal, nos capilares, o ovinho tem até um dentinho aqui para ajudar a perfurar lá a parede do capilar e cai no meio do intestino, e esse cara defecou lá 60 mil ovos, tudo bem? Ele não defecou na água, se defecar na água, ele já jogou na água, aí já dançou. Né? Mas ele defecou aqui na terra. Esse ovo tem forma de resistência, pode ficar ali, sei lá, 6 meses, 8 meses. Quando chover, a água carrega esse ovo para a água. Do ovo sai uma larva chamada miracídio. Miracídio é a forma infectante, FI, ó, forma infectante para o caramujo. E o caramujo vai ter a forma larval aqui, ó, tá? Na realidade, vai ter várias formas larvais aqui dentro. Se a forma larval está no caramujo ainda tem uma reprodução assexuada aqui, chamada de pedogênese, então só pode ser hospedeiro intermediário, porque o hospedeiro intermediário é aquele que tem um parasita na forma larval e pode ainda ter reprodução assexuada desse parasita, tá? E as duas coisas acontecem. O miracídio entra e vai transformar em rédeas, e as rédeas se reproduzem assexuadamente e viram cercárias. E as cercárias saem do caramujo. E aí você vai guardar para mim o seguinte, dentro do caramujo teve larvas e que reproduziram assexuadamente. Tá? Rédeas reproduziram assexuadamente e viraram cercárias. Isso é chamado de pedogênese, né? Uma reprodução assexuada em larvas. Tá? E o caramujo é o hospedeiro intermediário. Por quê? A fase larval do esquistossoma foi no caramujo, tá? Um miracídio que entra no caramujo, depois que passa por rédea, sofre pedogênese e reproduz assexuadamente formas cercárias, um miracídio entrou no caramujo, esse caramujo pode liberar 80 mil cercárias. E cercária é que é a forma infectante para o ser humano. Anota isso para mim, tá? Mãos ao alto, você está cercária. É isso mesmo. Quando você entrar nessa água, aqui ó, está na água, porque esse caramujo é do cícula, concorda? Isso tudo aqui está na água, ó. Quando você entrar nessa água, vai ser mãos ao alto, você está cercária. Você está cercária. As cercárias percebem pelo calor da sua pele, né, que ali chegou um mamífero, né, um ser humano, e elas começam a penetrar ativamente pela sua pele, tanto que dá uma coceira. Eles chamam isso de lagoas de coceira, tá? Se você for para a roça e entrar numa lagoa, né, ou o cara e sai coçando, ou o cara fala, ó, aquilo lá é lagoa de coceira. Você pode saber que ali está lotado, então, de larvas cercárias de Schistosoma mansoni, tá? E a gente tem larvas machos e larvas fêmeas, concorda? Então, na hora que você entra, elas são atraídas pelo calor. Tá? Elas sofrem um processo chamado termotactismo, são atraídas pelo calor. Tactismo é deslocamento. Termo, calor.
termotactismo. E fototactismo, elas são atraídas pela luz. Então, quando o sol está super a pino, quentão, elas ficam todas assim, ó, doidas aqui, ó, na flor d'água, tá? Na hora que você pula, nossa, você nem afunda, você fica boiando assim em cima das cercárias, de tanta cercária que está ali. Por quê? A água está quente, vem tudo aqui para cima, e ainda luz, vem tudo aqui para cima. Na hora que você cai na água, o calor do seu corpo atrai e elas penetram. Repara, ó, aqui nessa pontinha delas aqui, ó, tá, tem enzimas que digerem a queratina e elas vão entrar dentro de você. E aí vai dar essa dermatite cercariana, tá? Dermatite é uma inflamação na derme, na pele, né? E aí você sai coçando. Mas quem não sabe dessa informação, beleza, não vai achar nada. Só que elas entraram e cada cercária agora vai cair na corrente sanguínea, vai dar um rolezinho pelo seu corpo e vai parar lá no fígado. As cercárias fêmeas vão virar, então, esquistossoma mansoni fêmeas no fígado e as cercárias machos vão virar esse gordinho aqui, ó, esquistossoma mansoni machos. Né, depois de 3 meses, 4 meses, atingem a maturidade sexual, a fase adulta, e eles se juntam e começam a copular e fechou o ciclo. Ficou claro? Então, vamos falar agora de profilaxia. Olha, saiu nas fezes os ovos. Então, saiu nas fezes, engenharia sanitária, saneamento básico, já é uma forma de profilaxia, concorda? Só que é genérica. Agora, uma profilaxia mais específica. Mais específica, não nadar em águas suspeitas, não nadar, beleza, em águas suspeitas. Em águas paradas, porque quando tem um movimento, tá, maior, né, da água, uma velocidade maior, geralmente leva os caramujos e as cercárias, né? Cachoeiras, rios, mas mesmo assim pode ter. Agora, lagoa, a água é parada. Então, ali é ótimo, é um ambiente ótimo para o caramujo e para cercárias. Lembrando que a forma infectante do ser humano é cercária, tá? Eu posso colocar você numa piscina de miracídio ou fazer uma feijoada de miracídio para você, uma farofa de miracídio. Você não é caramujo, você não vai ser infectado. Agora, se eu colocar 2 cercárias em você, uma macho e uma fêmea na palma da mão, elas perfuram e você vai ter um macho e uma fêmea de cistossoma lá no seu fígado. Eles começam a copular e você vai começar a mandar ovos para fora. Aí fechou o ciclo, tá? Então, não nadar em locais suspeitos, né? Usar um controle biológico, peixes, né? Que são malacófagos. Fago é comer, malaco, caramujos, né? Moluscos. Então, peixes malacófagos, peixes que comem, então, o hospedeiro intermediário, que é o Bionfalaria glabrata, pode ser uma profilaxia, tá? E engenharia sanitária, saneamento básico, tratamento de esgoto, isso tudo também é profilaxia. E tratamento dos doentes. Entenda, eu esqueci de falar, tá, gente? Tratamento dos doentes também é profilaxia. Porque tratamento dos doentes, você mata os vermes, no caso aqui, o esquistossoma, que está nos vasos sanguíneos entre o fígado e o intestino, e no próprio fígado, e na tênia no intestino delgado, ela vive no intestino delgado. Então, o tratamento dos doentes também é uma forma de profilaxia, beleza? E aí, fechou. O ciclo do esquistossoma mansoni desse verme é monoxeno ou monogenético, ou seja, para fechar o ciclo tem que passar num único hospedeiro, ou é heteroxeno ou digenético? Heteroxeno, tá? ETX, heteroxeno. Porque para fechar o ciclo você passa em 2 hospedeiros. O caramujo de água doce, Planorbídeo bionfalaria, certo? Que é hospedeiro intermediário, e o ser humano, que é hospedeiro definitivo. Por que é hospedeiro definitivo? Verme está na forma adulta e a reprodução é sexuada aqui no ser humano. Aqui, no caramujo, o verme está na forma de larva, que já definiria, então, hospedeiro intermediário, e ainda a reprodução é assexuada, que define mais ainda como hospedeiro intermediário. Beleza? E aí fechou, então, fecharam essas duas eumintoses que eu queria falar para vocês. Beleza? Aqui mostrando, era um vídeo mostrando a esquistossomose, tá? Porque tem o esquistossoma japônico lá no Japão, beleza? Implantações de arroz no Japão e na China. A gente não tem ele aqui porque ele é mais de ambiente temperado, ok? Travou, 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 travou. E agora, a próxima aula, nemateumintos, ou asqueumintos, que são as lombriguinhas, tá bom? Turma, então um beijo e até a próxima aula. Valeu!